Rapaziada, tô aqui nesse lugar maravilhoso e eu quero trocar uma ideia aqui pra fazer um primeiro vídeo aqui pro meu canal no YouTube, em que eu quero trazer devaneios de uma mente enlouquecida. Uma das coisas que eu tenho pensado muito na minha vida é sobre como a gente cria necessidades artificiais, necessidades que não, na verdade, não existem. Elas existem apenas na nossa mente. Como um exemplo muito simples, eu vou trazer o próprio celular. Isso aqui que eu estou usando agora para gravar esse vídeo. Até 25, 30 anos atrás, cara, ninguém combinava nada nisso aqui. Isso aqui nem existia da forma que é hoje. Era com uma outra finalidade, sabe? Não era muito indispensável a existência humana. E hoje as pessoas passam 8, 9, 10 horas utilizando esse aparelho e se você tira isso dela, é quase como se elas perdessem uma parte delas. Elas ficam com neurose, elas ficam tilt. E eu tenho pensado muito o porquê de tudo isso. Eu acho que o ponto primário disso é o apego, é a identificação. Como assim apego? Como assim identificação? Hoje em dia, a gente vive numa era em que a gente consome muita informação. Se a gente for parar para pensar até um século atrás, vamos pensar antes da televisão, as pessoas tinham muito tempo e poucas informações, pouco contato. Você tinha contato com seus vizinhos, com os parentes próximos ali, mas era um contato muito limitado. As pessoas conheciam o mundo de uma outra forma, no geral. A informação não era tão difundida quanto é hoje, por conta das redes sociais. Existem aspectos bons e ruins nisso, mas aqui eu vou tratar sobre o aspecto do impacto mental. Pensem o seguinte: todas essas informações, elas precisam ser processadas. E o ser humano sempre teve muito tempo de tédio, tempo ocioso. Deitar numa rede, deitar num espaço de natureza. O ser humano sempre esteve em muito movimento e com tempo para poder processar as informações que entravam. E hoje, a gente vê uma sociedade caminhando no sentido contrário. As pessoas têm muito pouco tempo e informações que nunca param de circular. Você dorme e as informações elas continuam circulando. Você acorda com notícias que bombaram, que pararam a internet, por exemplo, na noite anterior. Esse excesso de informações que não são processadas pelo nosso cérebro constitui o conceito de neurose. Esse conjunto de informações, o meu conceito de neurose e o conceito que o Osho utiliza, por exemplo. Mas eu não sei aqui o conceito clínico, médico. O fato é que essas informações não processadas ficam no nosso subconsciente e causam um sentimento de estranheza, de se sentir perdido e consumido pelo tanto de coisa que está acontecendo. Ficou muito fácil se distrair. E quanto mais você se distrai, menos você foca no que realmente importa, no que você realmente sabe que tem que ser feito. Esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube em que o rapaz cita um diálogo, acho que entre um Buda e um jornalista, e eu não vou me ater muito a como aconteceu de fato, mas a mensagem é o seguinte: o jornalista ele chegou até o Buda, disse: opa, tudo bem? E o Buda perguntou: quem é você? Aí o jornalista: não, eu sou o Henrique. E o Buda falou: não, esse é o seu nome. Quem é você? Aí ele: eu sou o jornalista. Não, essa é a sua profissão. Quem é você? Eu sou um ser humano. Não, essa é a sua espécie. Quem é você? E o cara já, de saco cheio, falou assim: tá, cara, aparentemente eu não sei quem eu sou. Como é que é isso aí? E aí o Buda falou: cara, é essa a pergunta. E é exatamente essa a pergunta, pessoal. A gente não para pensar a loucura que é de fato a vida no que ela é. E não nas distrações, no que a gente produziu como entretenimento, como indústria, como parte do nosso dia a dia. E aqui eu não estou criticando essa indústria, eu também consumo muita coisa. Mas vamos fazer algumas reflexões básicas. Quem é você? Você já parou para fazer essa reflexão de uma forma filosófica e mais profunda?
você provavelmente vai começar a pensar nas suas características. Ah, eu gosto disso, eu sou assim. Mas não é isso. Você não é as suas características, você não é o que você gosta necessariamente. Isso faz parte do que você é também. Mas você não é isso. Assim como você não é a sua mente. E a gente já vai chegar lá. Mas todas as suas características, por exemplo, eu sempre falei, eu sou ansioso, eu sou simpático. Mas todas essas características, boas ou não para a nossa mente, para o conceito que a nossa mente estabelece de bom ou ruim, elas são características impermanentes. Elas são características moldadas pelo ambiente em que a gente se insere. Nós somos seres sociáveis, mas somos seres que nos adaptamos ao ambiente. Se o ambiente desenvolve determinada característica, seja por uma necessidade de sobrevivência ou por ser aquilo estimulado por ser uma característica boa e tido reforço positivo ao longo da sua vida, você foi moldado, você não é exatamente as suas características. É difícil, na verdade, você mudar as suas características, mas entendendo e desconstruindo isso você consegue, porque você não é isso, você está isso. Então, sabendo que todo o ambiente te molda e que você não é as suas características, você não é ansioso, você está ansioso, você não é comunicativo, você desenvolveu a comunicação, e isso é bom ou ruim, mas você percebe que existe uma margem de liberdade muito grande naquilo que você pode fazer e que você pode adquirir, uma vez que você entende que você não é nada disso, que você não se identifica com nada disso. Esse é o primeiro passo, não se identificar com o aspecto mundano do seu ego, da sua experiência humana. E a gente se identifica tanto com essas experiências mundanas que a gente começa a se identificar e a gente começa a se deixar preocupar por isso. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo por conta de aspecto profissional, vida amorosa, vida familiar. Criam-se várias necessidades que elas, na verdade, não existem. E eu já vou chegar lá. Mas parem para pensar o seguinte, eu não sou um cara muito religioso, então me perdoem a ignorância do que eu eventualmente falar. Mas, pelo que eu vejo, o pecado de Lúcifer, que foi tentar ser Deus, tentar se aproximar à sua perfeição, ele é basicamente um pecado que a gente, às vezes, comete aqui na Terra, de apontar o dedo para o outro e cancelar alguém. Quando você cancela alguém, você está tentando ser Deus. E qual que é a grande sacada aqui? Não é apoiar o erro e passar pano, mas reconhecer que o erro faz parte da nossa experiência humana e que ele faz parte da nossa evolução, da nossa caminhada. E não só isso. Outro pecado muito atrelado a Lúcifer é o culto excessivo ao ego. Então, se alimentar de luxúria, ganância, gula, esses tipos de pecados capitais também são atrelados a você alimentar o seu ego, que não é o que você é. Todas as suas características, elas são moldadas pelo ambiente. E todos os seus comportamentos refletem os seus traumas e o ambiente em que você foi criado. Porém, se você parar para refletir sobre quem você é de fato, você vai começar a ficar um tempo sozinho e você vai ter um contato com uma voz interior que não é mais a sua mente, porque você não está pensando, mas sim com a sua consciência. A sua consciência, ela não pensa, porque pensar é um ato egocêntrico. Você volta para o seu eu e, com base nas suas experiências, nos seus traumas, você processa informações. Pensar é um mecanismo de sobrevivência favorável ao seu ego, mas você não é a sua mente. Você é uma consciência. Você faz parte do todo. Você simplesmente é. É como se nós fôssemos um pedaço de Deus que está tendo essa experiência humana, uma loucura. E todos nós estivéssemos conectados de alguma forma. Mas a gente para de ouvir essa voz interior. E essa voz interior, você sabe do que eu estou falando. Você tem uma voz dentro de você que não é a sua mente, mas que sabe exatamente o que precisa ser feito. E essa voz, a gente silencia ela aos poucos, porque a gente começa a ouvir a nossa mente, o nosso ego. A gente se perde nas distrações mundanas. E esse é um dos pecados de Lúcifer, né? Se você vê o personagem da série, ele é muito retratado como alguém de sexo, drogas. E isso faz parte da vida também, rapaziada. Mas quando você começa a se identificar com isso, alimentar isso, você comete um pecado luciferiano, que nada mais nada menos é do que você se identificar com alguma coisa da terra. E não é que, olha, você vai arder no fogo do inferno, não é isso.
Nesse caso, o seu inferno é a própria terra, é o seu próprio karma. O karma é infalível. Uma vez que você começa a escutar essa voz da consciência, e não é pensar, ela sabe exatamente o que tem que ser feito, é muito espontâneo, é muito natural, ela só flui, ela só é. Porque você é isso, você é uma consciência, você está integrado no cosmos, no todo, você faz parte de Deus. Vós sois deuses. Vós sois deuses. Nós temos o poder de criar tudo, rapaziada. Tudo que a gente cria, tudo que a gente vivencia, em algum momento a gente sonhou vivenciar, a gente planejou para estar no lugar que a gente está hoje. Então a nossa mente, ela cria tudo. E é muito importante que a gente cultive a nossa mente de forma positiva para que a gente colha um karma positivo. E o foco não tem que ser em fazer algo também por conta do resultado. Eu vou fazer isso para acontecer isso de karma, porque senão não é genuíno. Como eu falei, é uma coisa natural, é uma coisa que simplesmente existe, flui. Você é essa consciência. Só que você está integrado como se fosse um sonho, numa experiência humana. Isso aqui que a gente está vivendo, nessa loucura. E isso tem aspectos positivos e negativos. Mas o aspecto de tentar ser perfeito, ser Deus, é um pecado luciferiano. Assim como o aspecto de se perder nos prazeres mundanos também é um pecado luciferiano. Perceba como os extremos conduzem a longe de Deus, que é a sua essência, o conjunto de tudo que você é. Essa voz da sua consciência é como se fosse seu elo, a sua conexão com Deus. E você pode encontrar ela de muitas maneiras, nos esportes, na religião, de várias formas. Isso é muito interessante. Mas a gente silencia essa voz porque a gente começa a se distrair muito. E a gente se perde nisso. Ter consciência disso é fundamental. Você vai ter sua sombra, você vai ter sua luz. O preto não existe sem o branco não existe sem o preto. A luz não existe sem a sombra não existe sem a luz. Uma precisa da outra. É uma questão de equilíbrio. E a gente carrega isso com a gente. Nós temos esse equilíbrio dentro de nós. Nós temos a sombra e nós temos a luz. Nós precisamos deixar que a nossa sombra proteja a nossa luz e que a nossa luz cure nossa sombra. Esse é um processo de integralização. Esse é um processo diário. Esse é um processo que exige presença, observação e intenção. E esse processo de observação é o processo em que você para de se identificar com a sua mente, com os seus traumas, com a sua experiência humana de hoje. De fato, você só não é da boca para fora, você de fato para e começa a observar. E quando você observa, você vê a magia da vida acontecendo diante dos seus olhos. O mundo, ele te dá muitos sinais. Ele te mostra os caminhos. Só que você precisa estar prestando atenção, você precisa estar observando, você precisa estar presente. Você precisa ter intenção de saber quem você é, estar nesse caminho. Ouvir aquilo que você tem aptidão, ouvir aquilo que você pode contribuir, construir o seu propósito. E é nesse momento que você para de se identificar que você percebe que você não tem que fazer nada. Todos aqueles post-its mentais que a sua mente criou de eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que treinar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que alimentar minha vida amorosa. Tudo isso é uma grande ilusão, é uma grande mentira. Você não é isso, você está isso. Esse é o seu ambiente. Você não tem que fazer nada. Tudo que você faz de forma consciente. Eu quero. Muda essa frase, muda essa mentalidade. Tira essa tensão do ar. A gente vive numa era hoje em que viver é ir pra festa, é se drogar, é ficar com pessoas. E pessoal, eu não tô recriminando isso. Eu tô inserido nisso também. Mas viver não é isso. Viver não é isso. Se você acha que viver é isso, é porque você está se identificando com uma experiência mundana. Com os seus traumas, com os seus gostos, com a sua mente. E uma hora o seu karma vai chegar e você vai perceber que você não é isso. Mas o quanto antes você despertar essa consciência em você, e você parar para refletir sobre isso, mais você vai integrar a sua sombra e sua luz, mais você vai conseguir manter o que você quer manter na sua vida, mas de forma consciente. E não mais de forma de fuga. Mas porque você quer. Não mais porque você precisa. E é nesse momento que você é livre. Nada que você faz agora é porque você precisa. Você não é mais um mendigo. Vós sois deuses. Você é o Deus da sua vida. Você cria a sua vida. Você não pode ter uma neurose sobre isso também. O que vai acontecer, como vai acontecer, não está sob o seu controle. O
que você pode controlar é a sua intenção, a sua presença, a sua forma de observar a vida de fato, não na sua mente. Porque é muito fácil também você observar a vida e entender tudo como um sinal para confirmar o que a sua mente está pensando. Nesse caso, você não está observando. Você está só querendo que a vida concorde com você. Você está só dentro da sua mente. E quando você está na sua mente, você não está presente, né? A partir desse movimento, pessoal, a gente entende que tudo que vai ser seu, que tem que ser seu, vai ser seu. Vai ser seu. E eu não tô querendo dizer com esse papo de que você não tem que fazer nada para ser seu, não. Você tem o livre-arbítrio. Você pode fugir de quem você é de fato e viver distraído. Muitas pessoas passam a vida inteira assim. Mas o seu karma, você vai ter que lidar com ele. A sua consciência vai saber que você não tá alcançando o seu potencial. Você sabe que você pode mais, que você merece mais, que você quer mais. Você vive perdido. E esse é o preço que a distração cobra. Quem muito se distrai, perde o caminho, perde o propósito, perde uma razão, perde sentido. E perder isso, rapaziada, é a coisa mais triste da vida. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Para a vida poder te dar tudo que ela quer te dar, que você merece, que já é seu, você precisa estar vibrando essa frequência. Você precisa estar nesse estado. Você precisa estar se posicionando nesse sentido. Você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quiser da sua vida e fugir de quem você é. Você pode fazer isso, mas isso vai te custar caro. Esse é o ponto. Parar de se distrair e ouvir a sua consciência é o primeiro passo para que de fato você consiga entender o que você tem que fazer, o que você quer fazer, o que você é, quem você é, como você pode ajudar, qual é o seu propósito. Só sua consciência pode te dizer isso. Isso não vai ser dito numa festa, num rolê. O universo pode até te dar um sinal ali, tá ligado? Mas se você ficar na sua mente, você não vai perceber. Você vai continuar enxergando as coisas de uma forma humana, identificada, pessoal. Tudo leva pro pessoal, porque você é identificado com a sua mente. E o seu karma é esse. Nunca alcançar o seu potencial. Nunca desenvolver a pessoa que você sabe que você pode ser, que você é, que você já é. Tem pessoas que vivem experiências inteiras de vida e nunca alcançam o potencial delas, ou nunca têm a consciência de quem elas são. Mas as oportunidades, elas estão aqui todos os dias. Todos os dias o universo, Deus, o que quer que seja, dá essa chance pra gente. Todos os dias essas oportunidades, elas caem no nosso colo. Só que a gente precisa, conscientemente e com intenção, com presença, de forma genuína, tá se movimentando e tá vibrando nessa frequência, para que a gente atraia o que já é nosso. O livre-arbítrio, ele é uma faca de dois gumes. Ele te permite, cara, fazer coisas que a gente sabe que são prazerosas e deliciosas, e a gente tem que fazer também. Mas ele te deixa com aquele pico, aquele vale de dopamina, e aquele ciclo em que você sente que você tem que buscar mais e nada te satisfaz. Porque o que vai satisfazer, rapaziada, é você se conhecer. Conheça-te. Conheça-se. Conheça-te a ti mesmo. A gente vive na era da identificação. Tá muito escuro, rapaziada. Os próximos vídeos vão ser melhores. Mas eu não vim preparado. A gente vive na era da identificação. As pessoas são o que elas postam, os likes que elas ganham. E expor é muito importante. E de alguma forma a gente esqueceu do que a gente é de fato. E a forma, rapaziada, que a gente vê o outro, ela diretamente impacta na forma que a gente se vê. Porque, como eu falei, nós estamos todos interligados, estamos todos conectados de alguma forma. Se você começa a julgar o outro pelos erros deles, cancelar alguém, por exemplo, quando você errar, a régua vai ser a mesma. A régua que aponta para fulano vai ser a mesma. Você vai se sentir... Você pode não falar, mas você vai se sentir mal, você vai se culpar muito. Por quê? Porque a régua, ela não muda. Você faz parte do todo. Nós todos somos humanos, nós não somos superiores. Nós criamos uma síndrome de protagonista por conta dessa
essa modernização excessiva que a gente vive e essa questão de que o homem é o centro de tudo, então a nossa mente, a gente é a nossa mente e um culto ao ego, ao prazer, então a gente se identifica muito fácil e basicamente a gente criou esse problema. O protagonista que faz com que você se olhe no espelho e fale, nossa, como eu tô gostoso, como eu tô gostosa hoje, é a mesma voz que vai te dizer, fazer se sentir extremamente culpado quando você comer um doce. Então, o que quer que você faça, não se vanglorie demais. Tem até um poema do Bial, eu acho, que sobre isso. Não se vanglorie demais, mas também não se pese demais quando você errar. Faz parte, errar e acertar faz parte da existência humana. A gente vai errar e vai acertar. E eu não tô querendo dizer, rapaziada, não busquem evoluir, aceitem o erro. Não é isso. Aceitem o erro no sentido de, cara, faz parte, mas busquem evoluir. Porque insistir no erro vai te levar para o mesmo lugar do seu erro. Vai te trazer o mesmo karma. Então, é sobre isso. Não se culpe demais. Se eu errar também quer dizer que eu não estou evoluindo. Não é sobre isso. Você só vai ter o seu karma. Então, a vida ela é uma coisa... Ela é muito mágica e muito simples ao mesmo tempo. A magia dela está na complexidade e na simplicidade dela de forma conjuntas. Entende? Não tem como você se distanciar do todo. Você é o todo. A forma que você julga o seu amigo é a mesma régua que você vai utilizar para se julgar. Por mais que você não fale, isso a longo prazo vai acontecer. Então, perdoe os outros para aprender a se perdoar. Ame os outros para aprender a se amar. A lei do karma ela é universal. E observando a vida isso fica muito claro. A gente tem que sair desse papel de protagonista, aceitar que somos os protagonistas da nossa própria vida e somente isso. Mas sair desse papel de protagonista do mundo e observar o mundo. A vida ela fala com a gente de muitas formas. E essa é mais uma forma mágica de ver a vida. A vida, desde o momento que uma música toca, da pessoa que você encontra na rua, da pessoa que aparece na sua vida do nada, mas você vê que a vida é cheia de coincidências e de formas de te mostrar o caminho. Só que quanto mais a gente se identifica com a nossa mente e com todo o resto, a gente não consegue ver o que a vida está mostrando a todo momento. Então é muito importante se colocar nesse papel, nessa atuação. Quando você se coloca nessa figura de observador, o amor pela vida ele volta de uma forma muito genuína. E você tem aqueles sentimentos que você tinha quando você era criança. A criança, ela quer jogar muito futebol, ela quer ser o melhor jogador, não porque ela quer ganhar muito dinheiro, mas porque ela está se divertindo ali. É o fim nele mesmo, sabe? A criança não está preocupada se ela vai beber, fumar, transar. A criança quer se divertir todos os dias. A criança tem aquele infinito de possibilidades, ela explora, ela experimenta, mas ela não se apega, ela não se identifica. Ela só existe. E é isso, rapaziada. A gente só tem que ser. A gente não tem que fazer nada. Eu tenho que estar fazendo isso. A gente tem que ser. Nós somos seres humanos. Nós somos seres sociáveis, nós somos seres que tem que se movimentar, mas se movimentar não é se distrair. Se movimentar é ter presença, é ter intenção, é estar em movimento e não necessariamente se distraindo. Dá pra você se distrair parado com uma tela de celular ou indo pra uma festa, ou utilizando substâncias, fazendo o que você quiser, mas não tô recriminando isso, tô inserido nisso também, tá, pessoal? Mas a gente tem que ter consciência de tudo que a gente está fazendo e não se identificar com isso, não se tornar isso, não deixar que isso consuma isso, a gente, né? A gente não é a nossa mente. Eu tava lendo o livro aqui do Carl Jung e tem uma passagem logo no começo do livro em que ele fala que todo paciente que tem uma doença mental, psicológica, ele é um doente da alma porque em algum aspecto ele se identifica com a mente dele. E não levem isso tão a sério, literal, como doente da alma, como se fosse uma coisa ruim. Mas não é isso. É porque é muito importante para que a gente consiga desconstruir todos esses traumas e esses aspectos que a gente reprime, reproduz e que estão no nosso inconsciente, que a gente saia da nossa mente, que a gente consiga observar. A gente vive numa era hoje de muita intensidade, de muito extremismo. Ninguém mais observa, as pessoas se tornam os sentimentos, elas despejam os sentimentos, mas a gente não processa exatamente os sentimentos. A gente cospe eles reproduzindo uma coisa em que a gente se identifica com a nossa mente e não necessariamente processa de forma consciente esses sentimentos. E esse é um passo muito importante
na nossa caminhada, na nossa evolução, para chegar onde a gente quer chegar, para se tornar quem a gente de fato é. Então, o que eu tenho a dizer é isso. Vamos ter essa reflexão do que a gente é, de onde a gente está indo, do que necessariamente a gente está fazendo aqui, de qual é o propósito, qual é o sentido de tudo isso. Vamos ouvir mais a nossa consciência. Para eu ser consciente, o ambiente ao meu redor precisa estar consciente. Eu falei no começo do vídeo, né? Quem sou eu? Que você não é a nossa mente. Agora a gente está conversando sobre isso. Mas eu também falei sobre a importância da influência do ambiente. Se o ambiente ao meu redor não estiver consciente, é difícil para eu manter a consciência. Então, gravar esses vídeos é uma forma que eu tenho de me manter consciente. De tentar fazer com que as pessoas ao meu redor saibam o que eu penso, o que eu sinto. E despertem esse sentimento também, para que eu consiga me manter assim. Não tem como eu me diferenciar do todo. Então, para eu estar consciente, eu preciso que vocês também estejam. E a gente precisa tornar esse processo cada vez mais coletivo. Porque esse processo traz a felicidade, rapaziada. Ele recupera a criança interior que existe dentro da gente. Essa coisa de ser genuíno, de não precisar ter intenção em tudo. E intenção que eu digo, eu usei o termo errado, perdão. Intenção é bom ter, tá? Saber o que você está fazendo ali de forma intuitiva, de forma genuína, de forma no flow. Mas foco no resultado é o problema. Hoje em dia a gente faz tudo pensando muito no resultado. E aí quando o resultado não vem, a gente se frustra e para de fazer, ou se o resultado não vem rápido. Cara, tá cheio de mosquito aqui. Mas enfim, tem sido muito bom recuperar essa criança interior dentro de mim, lá ele. E eu espero que todos vocês recuperem também. Tamo junto, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do meu primeiro vídeo.